Você sabia que você pode ajudar ao Roundnet a ser um esporte olímpico? Esse é um sonho meu e do Eric. E qualquer pessoa que der moral para esse esporte vai ajudar esse sonho a ser realidade. Está começando o primeiro episódio do Cast Ores, o podcast dos castores, o seu podcast do Roundnet brasileiro. Meu nome é Vitor Tatsu, muito conhecido como Tatsu, e eu pratico esse esporte, amo ele, e tenho aqui do meu lado meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Eric Hirata, muito prazer, também outro apaixonado por esse esporte de malucos aí, né? Um esporte totalmente diferente. Mas é isso, vamos ver se a gente consegue engajar mais pessoas para chegar na tão sonhada Olimpíada. É isso aí. Esse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho da gente, vai falar um pouquinho da nossa trajetória. Acho que muita gente que vai começar a ouvir aqui, pode ser que conheça a gente ou não, mas acho que alguns detalhes aqui são poucas pessoas que sabem, então acho que é legal a gente contar. A gente sabe que somos um dos pioneiros aqui, né, do esporte no Brasil, e também acho que como dupla, a gente é a dupla mais antiga, né, do Brasil, que a gente está desde o comecinho da nossa história aí, que já passou de 4 anos, cara. 4 anos, Eric, que a gente joga, velho. Você tem noção disso, mano? 4 anos, que loucura, né? E você lembra como começou tudo isso? Na verdade, é assim, gente. O Eric, porque a gente perdeu a gravação anterior, então ele já sabe o que eu vou falar aqui. Mas, então conta mais ou menos aí o que você lembra do nosso começo aí. Perdemos um episódio quase inteiro aí, né? Mas, assim, do nosso início, da minha lembrança mesmo, foi você ter me mandado uma mensagem, né? Falando, ó, dá uma olhada nesse esporte aí, né? Aí dei uma olhada nos vídeos, falei, putz, eu já vi um vídeo desse, né? Bora jogar. E fomos lá para o Marquise um dia desses, né? Conhecemos lá o Denis, Alex, Nicolas, e foi, acho que, o início de tudo, né? Então, eu fui resgatar aqui no nosso Instagram e tudo começou para mim com o meu amigo Denis Moribe, esse Denis que você comentou, você não conhecia ele, né? Mas eu já conhecia. E ele me apresentou o esporte, assim, numa conversa que a gente estava tendo. Ele tinha um projeto, né, de esportes. E ele falou: pô, tem um esporte que está crescendo nos Estados Unidos. E ele é muito legal, porque você pode jogar na areia, na grama. E eu lembro que eu fiz a clássica pergunta: é tipo tênis, né? Já que você pode jogar na saibro, em piso rápido, né? E aí ele explicou: não, uma rede, tipo um trampolim, assim, assim, assado. Beleza. Falou assim, mano, spike ball. Ele falou assim, tem outro nome, Roundnet, mas spike ball, velho. Fui lá, procurei, no que eu achei, eu mandei, Eric, vê esse esporte aqui. E aí o Eric não falou, bora jogar. Ele falou, bora comprar. Achei muito louco, velho. Falei, puta, acho que eu mandei pra pessoa certa. Tipo, talvez hoje, depois de 4 anos, eu tenho certeza que eu acertei ali no convite, né? E aí eu lembro que a Nath, minha esposa, estava nos Estados Unidos, né, por essa época aí, e eu falei, pô, compra aí esse bagulhinho pra mim, e ela trouxe. E aí você lembra a cor do set, Eric? Que cor que era, mano? Set verde, né? O famoso Slamo. Pois é, a gente foi no mais barato, né? Foi, pá, mano, já que Entrou vai na que, Amazon lá, né? Qual que é o mais barato? vai que a gente não gosta, né? Gastar $60, melhor gastar 30, né? Dá na mesma? É tudo um trampolinzinho só mesmo? Aí a gente, antes de jogar, a gente tinha um set em mãos, e aí lá pelo dia 20 de agosto de 2018, alguma coisa assim, a gente vai pro Ibira, porque eu vi no story do Denis, né, no Instagram, ele falando que tava indo jogar. Falei, o Eric, aquele esporte lá que eu te falei 2 semanas atrás, vamos experimentar? E aí a gente não parou mais, né? Desde lá, direto. De lá pra cá, nós dois como dupla, tá? Porque a gente jogou muita coisa separados.
como dupla, a gente jogou 8 campeonatos juntos. Foram 60 jogos, 75 sets, né? Porque alguns jogos eram mais de um set. 49 vitórias e 11 derrotas, Eric. Um bom retrospecto até, né? E o primeiro campeonato... Nossa, que maluquice, velho. Esse aí foi pura loucura, né? A gente conheceu o esporte, no mesmo dia falaram, vai ter um campeonato daqui 2 semanas em Campinas. Não era nem em São Paulo, que onde a gente mora. Tipo, é 1h30 de carro para um negócio que a gente acabou de conhecer. Bora jogar? A gente só se olhou, né? Falou, bora, né? Vamos ver qual é. Aí a gente chega lá em Campinas, a gente conhece a gente já tinha conhecido lá aqui de Ibirapuera o Caio e o Gustavo, nossos amigos até hoje, né? Gustavo, pessoa importantíssima para o Roundnet brasileiro. E aí lá a gente conhece o Rafael Silveira e o Lucas Fernandes, que são 2 pessoas também muito importantes para o Roundnet brasileiro, que até hoje, junto com nós, Alex, Pedro e mais uma galera aí, toca o Steven, né? Toca a associação. Mas não vamos falar da associação hoje, né? Hoje é dia de falar um pouquinho mais da gente. E aí a gente perde nosso primeiro jogo, óbvio, né? Faz 2 semanas que a gente jogava o esporte, a gente achou que ia ser campeão, velho. Não dava pra chegar ganhando tudo, né? Mas foi bem legal o formato, né? 12 duplas, Eric? Foi, né? 12 duplas, um campeonatinho com 2 sets, né? 2 sets só. 2 sets pro. 2 sets pro, exatamente. Primeira vez que a gente encosta numa bola pro, né? Então acho que foi uma super experiência lá, né? Bola pro essa que fica aqui do ladinho da mesa, né? Tem sempre pra que ter quem uma, estiver né? vendo o vídeo, acho que... Verdade. E aí, só que assim, depois da gente perder o primeiro jogo, a gente ganha 3 jogos e vai pra semifinal. Isso totalmente foi nada a ver, né? bem bizarro, cara. Tipo, a gente sempre teve nosso grande incentivador, né? O Alex, que ele falava, né, na época já, Eric? A frase dele era aquela, tem que aproveitar pra ganhar deles enquanto dá, né? Só que aí aconteceu um negócio chato com o Alex, né, que ele perdeu. Ele só ganhava da gente na Marquise de Ibirapuera, mas ali na hora do campeonato baixou o espírito competitivo meio do Eric. E eu lembro até hoje. E olha como é bom as coisas. A gente perdeu o episódio que a gente gravou e eu não... Super importante. Desde o primeiro dia, no primeiro campeonato, eu virei pro Eric e falei, Eric, a gente precisa ter 2 regras básicas para jogar junto. A primeira é, a gente vai se cumprimentar depois de todo ponto, não importa se for a favor ou contra. E o segundo foi, a gente vai tentar encostar em todas as bolas. Não importa se a bola ela vai voltar ou não. Mas a gente precisa encostar, porque aí o cara vai falar assim, puta, ele encostou, na próxima ele vai chegar. E acho que são 2 regras que a gente carrega com muito bom senso, mas a gente carrega até hoje, né? Com certeza, acho que um dos meus principais pontos é essa, eu vou encostar em todas as bolas. Exato. E aí a gente perde a semifinal, perde a disputa de terceiro e quarto, e nesse primeiro campeonato, depois de 2 semanas jogando, a gente chega em casa com o nosso 4º lugar. Eu confesso que até hoje dá uma vontadezinha de ter ganho aquele terceiro e quarto. É que não dava. A gente era muito pior. Não dava. Não dava, assim. A gente era muito pior que os outros 3. Mas sim, eu fico com aquela tristezinha lá, porque teve muito prêmio pro terceiro lugar. Né? Foi o campeonato das areias, né, mano? Puta, o Rafa é uma pessoa excepcional, né? Ele consegue, ele vai atrás, arranja contato, se envolve nas coisas e meteu no Nas Areias, que eu lembro, mano, que o Nas Areias era um campeonato que eu assistia na TV, tipo, passava vôlei de praia, futebol de areia, né? E aí eu
eu posso falar que eu já joguei um nas areias, né? Sim. E muito louco. E aí, cara, isso daí é agosto de 2018 e a gente pula para fevereiro de 2019, que depois ali de 6 meses, né, jogando regularmente no Ibirapuera, na Marquise, enfim, a gente junta mano, pessoas maravilhosas ali, principalmente eu gosto muito de falar, Rafael e a Miyamoto, né, e Denis Moribe, junto ali com, acho que Nicolas, não lembro mais quem, eu não quero ser injusto mesmo aqui, mas eu lembro muito desses dois, que eles começaram a juntar pessoas que eles já conheciam de outros meios, né, eu e o Eric, somos todos escoteiros, nós 4, né, e mais algumas pessoas, e a gente organizou o primeiro campeonatão assim, em São Paulo, né, porque esse outro foi em Campinas, e teve anos atrás em Atibaia, quem organizou foi o Lucas, que foi campeão em Campinas, mas a gente organiza o primeiro campeonato em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, o Spike Val. Grande Spike Val. É legal, o legal do nome é que ele tem um misto de carnaval, de festival, né? Mas, e de Spike Ball, obviamente, né? E aí ele virou Spike Val, esse que já tem 3 edições. Sim. 2019, 2020 e 2022. Né? Só não teve 2021 por conta da pandemia. E acho que esse daí, cara, Eric, falando aqui bem viajando, eu quero que tipo tenha um dia o 50º Spike Val, tá ligado? Acho que Spike Val já virou uma tradição brasileira, né? Não tem como deixar 2070. Morrer agora. Em 2070, tá ligado? A gente vai estar comemorando o 50º Spike Val. Puta. E aí, nesse Spike Val, pouco antes, começa um burburinho de que vai ter um campeonato no Chile. Primeiro sul-americano, né? Pra quem em 2 semanas foi pra Campinas, o que é pro Chile depois de 8 meses, não é mesmo? Pois é. E aí a gente tinha um combinado, né, Eric? Combinado que fiz com meu pai, na verdade, né? Aquela época que quem bancava tudo era papai, né? Combinado foi que, vocês podem ir pro Chile contanto que cheguem no pódio, né? E aí a gente, digamos que foi a primeira pressãozinha, né, que a gente passou ali. Caramba, a gente quer muito ir pro Chile, né? E aí e é muito curioso, porque como nossas famílias também, já dando spoiler aqui que a gente conseguiu chegar no pódio, quando acaba o campeonato, minha mãe vira e fala assim, e aí, vai pro Chile? Aí eu virei e falei assim, então, você vai me ajudar? Porque eu também não me bancava ainda na época, estudos, né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue se bancar e todas as nossas loucuras, mas foi muito legal, assim, o apoio familiar, né, Eric? Acho que isso a gente também deixou de falar, não pode deixar de falar, né? O apoio familiar sempre foi muito importante pra gente. Fundamental, e acho que a gente chegou onde chegou por causa das nossas famílias, né? Com certeza. Exato. E aí a gente vai pro Spike Val, cara, 24 duplas, muito bem estruturadinho ali, muita gente ajudando, puta evento colaborativo, sabe? Todo mundo querendo ajudar. Foi uma organização muito legal. Foi muito amigos se ajudando, sabe? E aí a gente chega na semifinal, e aí quando a gente vence o Pedro Zancan e o Guga, a gente olha um pro outro e fala, porra, vamos pro Chile, velho. Vamos pro Chile. E aí a gente carimba ali a nossa vaguinha que a gente tinha combinado entre a gente, né? Não é nada oficial. Sim, sim. Só que aí na final a gente joga o que até então foi um jogo mais importante, mais disputado, mais equilibrado, mais legal, mais tudo na nossa vida. A gente perde a final pro Caio e pro Gustavo, aqueles que
a gente já conhecia, que foram também para Campinas com a gente. Lembro que o primeiro set foi 20-18 para eles, e até 15, né? E aí a gente perde o segundo set. Mas você tem um recado pro Caio, né? Que nessa época aí, acho que ele conseguia fazer um negocinho, né? Naquela época era a época que o Caio ainda encostava na bola quando eu sacava, né? Ele encostava na bola quando você sacava e ele encostava no... Que o que ele invadia, Deus do céu, não tá escrito, viu? Não, o Mas Caio, a gente brinca com ele, mas o cara ajudou muito, né? Acho que ele foi fundamental também aí no nosso crescimento técnico e o cara é gente boa, né? Não, o Caio, ele não gosta de falar bem de mim para os outros, porque a gente precisa manter uma imagem de que a gente se odeia, né? Mas o Caio, acho que ele é a pessoa que mais torce por mim, de verdade. É que ele não gosta que eu fale essas coisas, tanto que ele vai falar que eu tô mentindo. Mas o Caio é fofinho. E aí, beleza, cara, a gente coleciona aí o nosso primeiro vice. Primeiro vice de poucos, né? De alguns, né? E aí a gente depois tem um outro campeonato organizado pelo Max e pelo Stefano, dois meninos, né? Que conheceram o esporte ali, não sei direito como, mas jogaram também o Spike Val, e aí eles organizaram no colégio deles, a Graded, né, International School. É um campeonato ali, não lembro quantas duplas, 15, 18, e a gente consegue chegar na final de novo, né, Eric? Sim, mais uma vez contra Lucas de novo, né? Na verdade, de novo não, né? É a primeira vez que É verdade, verdade. Primeira vez, primeira final contra o Lucas. a gente joga contra o Lucas e o Rafa, e na semifinal, pelo menos, a gente ganhou do Zancan de novo, né? Então, cria-se aí uma freguesia, né? Beijo, Pedro Zancan. Mas foi um jogo pegado ali, 2-1, muita sol na cabeça. Só que aí na final, infelizmente, até acho que muito por conta do sol, né? Do desgaste físico, foi um campeonato longo. A gente jogou 3 sets na semifinal. O adutor do nosso querido Eric abandonou Não ele. suportou, não suportou. Mas foi bem curioso, porque a gente começou o campeonato na grama, então muda bastante. Parece que não, mas isso muda bastante ali. Acho que depois a gente refletindo, acho que foi até um dos motivos de ter zoado, né? O piso Provavelmente é. duro, né? Aí na época, né? Eu pessoalmente estava emocionado, querendo jogar mais uma final. Vamos ver se a gente ganha essa. E foi um acúmulo de fatores, né? Ah, com certeza. E aí a gente vai pro Chile, velho. Puta que pariu. Maio, eu acho. Maio de 2019. A gente Maio começou de em agosto. 2019. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 9 meses de esportes. A gente está no Chile, no primeiro sul-americano. Mais uma loucura, né? É. A gente ganha alguns jogos. Isso foi muito legal, né? Isso Ganhou foi legal, isso foi jogos. legal. E aí a gente perde, se eu não me engano, no que era tipo as oitavas de final ou as quartas, enfim. Se não me engano, quartas de final. Acho que todo mundo do Brasil foi desclassificado na fase, né? Fomos eu, o Eric, o Rafael e o Lucas, que a gente comentou já, e o Alex e o Denis. Né? Essas foram as 3 duplas. E a gente brinca muito que o nosso nível naquela época, a gente tipo não pegava pódio na prata, né? Para quem joga os campeonatos de hoje, não pegava pódio na prata hoje. Então, digamos assim, que naquele. Olha, eu digo que talvez. É que a bronze, acho que a gente conseguia beliscar ali. Ganhar, E olhe lá, olhe lá. eu não garanto que a gente ganhava a bronze. Sim, sim. Então, assim, a gente estava num nível muito abaixo e os chilenos e peruanos em outro nível, né? Principalmente os chilenos, né? A gente chegou a jogar contra uma dupla lá que já jogava o quê? 6 anos de Spikeball. Sim. Foi a E dupla assim, campeã, né? e tinha um moleque de, sei lá,
13 anos, 13, 15 anos, 14 anos por aí, e jogava desde os 9. Exato. E a gente ficou assim, cara, que monstro vai ser. Pena que ele não continuou jogando. Quem continuou jogando foi a dupla dele, Sim, que esteve com a gente lá no Mundial também. Mas ali começa um negocinho diferente, porque uma coisa que a gente, nesses 4 anos, a gente pode falar e afirmar com certeza é: quando você joga contra pessoas melhores que você melhora muito. Quando a gente volta pro Brasil, a gente já tá jogando muito melhor que a gente. Só de estar lá, presenciar, ver, assistir, isso já automaticamente faz você jogar melhor, né? com certeza. E aí a gente fala que a gente teve o primeiro grande salto técnico, que é quando a gente volta do Chile e a gente começa a jogar mais, a ver como eles jogavam, usar mais estratégia, e a gente, putz, vai para um outro patamar de nível de jogo. Com certeza. Não, essa história que você comentou, né, de jogar com pessoas melhores, acho que a gente ganha muito tecnicamente, né? A gente avança coisa que a gente demoraria para avançar sozinho, ou que 1 ano, 2 anos, a gente evolui em alguns meses, semanas talvez, né? Então Sim, acho que o Chile foi super importante para o nível técnico brasileiro. exatamente. Tanto que o Lucas e o Rafa, que na época era a melhor dupla, né? Tinham ganhado lá a Graded contra a gente, eles jogavam melhor também, já tinham mais experiência, mais anos de prática. Eles perdem um jogo, e aí eu lembro até hoje do Lucas deitado na areia, puto que tinha perdido, e assim, a gente tinha visto o Lucas jogar um nível que ele nunca tinha sido exigido antes. Uhum. Ele termina e fala: cara, eu acabei de jogar o melhor jogo da minha vida. E isso é muito legal. Mesmo puto de ter perdido. E aí naquela hora eu falei: cara, tá nascendo uma chaminha nada a ver aqui entre todos Nada a nós. ver, nada a ver. E é muito curioso, porque é nesse local que começa a ideia da Associação Brasileira de Rocknet. Então, o Verdade. Rafa traz essa ideia e lá é o comecinho, quando a gente volta pro Chile, é quando a gente cria o nosso grupo do que a gente pode dizer que é quando começou tudo, né? A Uhum. gente cria a nossa ABR ali, depois do Chile. E aí depois a gente tem mais alguns campeonatos, né, no ano. Só que aqui eu vou fazer uma pausa para explicar um negócio super importante para vocês. A gente joga esses primeiros campeonatos como o Vitor e Eric, né? Até que a gente começa, quando a gente cria a BR, a gente fala que as pessoas precisam ter nome as duplas, né? Só que a gente já tinha o nosso nome antes. Só que a gente jogava como Vitor e Eric porque era o jeito que tinha ali e tudo mais. A gente sempre foi os castores, desde o... Sempre não, acho que nas areias não, mas desde o Spike Val a gente já tinha definido que nós seríamos os castores. E aí, acho que isso daqui são pouquíssimas pessoas que sabem por que são os castores. E aí eu vou deixar o Eric explicar por que castores, Eric. Por que castores, né? Para quem não sabe, acho que a gente comentou já lá no começo. Nós dois somos escoteiros, né? E no nosso grupo escoteiro, nós, por mais que tenhamos essa diferença de idade, a gente fez parte da mesma patrulha, né? No caso, a patrulha Castor. E a gente sempre teve muito orgulho, né? Acho que orgulho é a palavra, né? Orgulho de ter sido parte da Castor. Acho que todo castor que está ouvindo esse nosso podcast também tem essa mesma sensação, né, de poder bater no peito e falar eu fui castor, né? Então acho que foi isso, né? Poder juntar essa nossa paixão e orgulho, né? E realmente, para quem não entende, é meio estranho, né? Os castores, que nome meio bosta. Aleatório, né? Mas para quem conhece, acho que faz muito sentido, né? Exato. E é isso, aí a gente se denominou os castores e a gente cria nosso Instagram, né? O Castores, roundnet.castores, tem alguns vídeos lá e tudo mais. E agora a gente tá aqui no nosso podcast,
Castores. Mano, muito bom esse nome. Castores. E aí, beleza. Cria-se a ABR e aí a gente começa a ter uma sequência de campeonatos ali de junho de 2019 até março de 2020. No caso, são 3 campeonatos que acontecem. O primeiro campeonato regional, o segundo campeonato regional e o segundo Spike Val. Esse segundo campeonato regional eu não jogo, né? O Eric joga com o Lucas e aí eles ganham. O primeiro campeonato na areia que a gente fez, né? E até hoje acho que é o único campeonato na areia que a gente conseguiu organizar, até por uma questão de locação de espaço e tudo mais. Mas a gente, como Castores, joga o primeiro regional e o segundo Spike Val, né? Ambos esses dois campeonatos, por acaso, tiveram categoria mista e o nosso queridíssimo Eric foi campeão nas duas. Né? A categoria mista que o Eric gosta tanto, né, Eric? Eu acho que é uma das minhas categorias preferidas, né? Mas foi muito bom esses 2 campeonatos aí. Eu tive o privilégio de jogar com duplas muito boas, né? Tanto na masculina quanto na feminina. Não, na mista. Mas acho que, sim, foi muito marcante, né? Só que na primeira acontece um negócio aí que a gente não estava prevendo, né? O campeonato misto e o campeonato não misto, né? Que a gente chamava de Pro na época. Uhum. Aconteceram simultaneamente. E aí o Eric consegue chegar nas 2 finais, né? Claro que a do Pro eu que carreguei ele, né? Não, mentira. E na mista Letícia, né? E aí e é muito legal. Eu tenho uma conversa muito bacana, que primeiro é a final do misto e depois é a final do Pro. E eu lembro claramente de eu virar para ele e falar assim, ó, seguinte, se você perder o misto, eu te arrebento. Não, você falou assim, ó, se você não jogar o seu máximo no misto só para se conservar pro Pro, eu te arrebento. E aí, dito e feito, ele jogou tudo na mista, foi campeão e se arrebentou na Pro. A regra era, tinha que jogar o meu máximo. Ai, caramba. Aí o Eric teve câimbras múltiplas, recebeu a medalha sentado na cadeirinha de praia. Nossa, mais vezes do que eu gostaria. Mas também acho que isso moldou, né, Eric? Isso moldou quem você é hoje, né? Acho que se você se cuida tanto hoje é porque você sofreu esses causos aí, tanto na Graded quanto nesse campeonato aí, né? E aí, por que o Eric falou Lucas aquela hora? Porque a gente perde pro Lucas este campeonato, né? Pro Rafa e pro Lucas. Então eles são campeões de novo, né? Em cima da gente. E é isso, né? Duas vitórias para eles em finais. E aí no Spike Val, que é o segundo Spike Val, um campeonato ali com 9 duplas, eram 3 grupos de 3, passavam 2, formavam 2 grupos de 3, passavam 2, e aí fazia semifinal e final. E é muito curioso que a gente perde um jogo na primeira fase e classifica em segundo. A gente perde um jogo na segunda fase e classifica em segundo. Só que aí a gente ganha a semifinal, e aí aqui é a nossa primeira revanche, porque a gente ganha do Caio e do Gustavo. Na semifinal? Né? Uhum. Na semifinal, e aí o Caio já não encostava a bola, a mão na bola do Eric sacava. E aí a gente tem nossa terceira final seguida, Castores contra Pioneiros do Spike. Pioneiros do Spike. E dessa vez a gente consegue ganhar um set. Só que a gente consegue ganhar 2 sets e é campeão. Caralho. Mas jogando, acho que talvez o melhor jogo da nossa vida até o momento, né? Isso é bem verdade, porque o primeiro campeonato que a gente perde é um puta jogo. Os outros 2 campeonatos, por conta de lesão, até então o jogo estava sendo bem, mas a gente não tava indo tão legal os jogos, né? Por mais que teve a lesão.
esse campeonato foi diferente. A gente começa com uma energia diferente muito, porque acho que a gente já tinha perdido alguns jogos, estava incomodando a gente, né? A gente, em fases de grupos, a gente já tinha perdido para eles em outros campeonatos também. Então, de certa forma, a gente era freguês deles, assim. Acho que, tipo assim, tinha sido 5 jogos e 5 vitórias para eles. Sim, Só que a gente chega na final e, tipo, com uma mentalidade de, cara, é agora. A gente precisa ganhar, a gente treinou bastante. E aí a gente consegue, cara. Isso que é legal, que na verdade você falou de mentalidade, né? Que já ouvi isso com uma conversa com o Caio, né? Caio, que a gente já mencionou algumas vezes aí, que essa foi uma coisa que mudou muito, né? O cenário esportivo, principalmente da nossa dupla, né? Que queira ou não, se a gente fosse só contar por experiência, né? A gente não tinha chance de ganhar do Rafa e do Lucas nunca, né? Que, se não me engano, eles jogam o quê? 2 anos a mais do que a gente, né? Isso. E acho que isso é também um incentivo para a galera que está vindo começar a jogar aí, né? Que a gente foi na raça, perdeu mais de 2 vezes, perdeu várias vezes para eles, né? Muita coisa podia ter acontecido, a gente simplesmente baixar a cabeça e falar, puta, não dá para ganhar deles, né? Mas acho que esse jogo mental a gente jogou muito bem também, né? Fala, putz, os caras jogam mais tempo, mas a gente treinou muito, a gente treinou mais que eles, a gente tá mais preparado. E é isso, jogamos o melhor jogo da nossa vida e ganhamos o nosso primeiro título como Castores, né? Nossa, foi muito legal, cara. Acho que é um dos vídeos mais. Até hoje, quando eu vejo aqui. Muito obrigado, Steven, tá? Por ter levado o drone e feito aquela filmagem. Até hoje, quando eu vejo, eu me emociono. Assim, é muito legal, cara. Tira um peso gigante, assim, das costas, que a gente tinha com a gente, né? Sim, Ninguém sim. contava a gente mais do que 2, né? Com certeza. E é porque a gente sabia que a gente podia. Então, isso também é um negócio de cabeça, cara. Saber treinar e falar, cara, eu consigo, eu vou dar o meu melhor. E aí a gente conseguiu finalmente ser campeão. E eu digo, hein, se a gente não tivesse sido campeão, ia ter que esperar. Porque logo em seguida veio a pandemia, velho. É verdade. Nossa, você tem noção de que se a gente não ganha lá, a gente, tipo, nossa, cara, eu não quero nem Ia imaginar. ser um Ainda hat-trick de vice e ia durar por alguns meses aí, né? exato, cara. Nem o LeBron perdeu tanto pro Stephen Curry. Mas aí a gente chega a pandemia, né? Ficamos aí 1 ano e meio parado praticamente. A gente tentou fazer treinos em casa, tentou movimentar a rede social e tudo mais. Só que aí acho que pegou todo mundo, né? Todo mundo teve o seu momento na pandemia. E aí, cara, não bastasse a gente ter ido para Campinas depois de 2 semanas, ter ido para o Chile depois de 9 meses. Quando chega em novembro de 2021, ainda com a pandemia rolando, né? A gente decide ir para Balneário Camboriú. Vamos pegar um busão e ir pra Balneário, né? Jogar um campeonato. Cara, 6 horas de ônibus, né? Sim. E aí a gente desce. Na verdade, a gente foi em 4 duplas de São Paulo, mais 2 duplas de Campinas, né? E a gente chega lá e basicamente assim, a gente domina as melhores classificações, né? A gente é campeão da série prata que eles criaram. Terceiro e quarto lugar fica com Campinas e primeiro e segundo lugar fica com São Paulo. Então, assim, da mesma forma que quando a gente foi para o Chile, a gente encontrou pessoas muito melhores e a gente melhorou, eu de verdade espero que o pessoal de lá tenha visto o nosso nível. E aqui não estou me achando nem nada, é questão de treino mesmo, né? A gente joga mais tempo. Sim. E eles têm se inspirado na gente para melhorar também, né? Do tipo, mano, a gente precisa jogar, chegar no nível deles, ganhar, né? Criar esse senso de competitividade mesmo, que ela é saudável, né? Uhum. Então a gente chega lá e a gente consegue emendar um bicampeonato, Eric. Por que não? Por que não? A gente ganhou, aí passa 1 ano e meio, a gente mas em campeonatos seguidos ali. Aliás, eu não sei se a Atibaia foi
depois. Mas, de qualquer forma, a gente ganhou esse de Balneário aí. Foi muito legal, cara. Acho que Atibaia foi depois, Atibaia foi depois. E aqui a gente ganha do Lucas e do Alex, né? Então, a gente Num consegue jogo encaixar ali, pegadíssimo. perde o primeiro set, começa perdendo o segundo set, e aí a gente vira a chavinha ali de estratégia e, cara, começa a encaixar tudo, tudo, tudo. E eu joguei um nível de jogo que, putz, eu nunca joguei antes na vida, deu tudo certo ali, confiança ao máximo. Uma sequência E lá de uns 10 bloqueios que você fez que desmontou a moral lá. Eu me lembro que eles começaram a tentar achar buraco, tentar discutir estratégia, mas acho que é aí que também começa a pesar o entrosamento, né? A gente já vinha treinando junto há um tempo, já se conhecia, já conversava, né? E acho que esse é outro ponto que se podia falar um pouquinho mais, que a gente sempre conversou muito, né? Passava sim, horas conversando, bolando estratégia, analisando os nossos possíveis adversários, né? Então acho que aí também fez muita diferença para esse nosso bicampeonato. sim. A gente, cara, a gente gosta muito, num nível muito grande desse esporte, assim, e a gente se dá muito bem, e a gente gosta numa intensidade parecida, isso que é importante, tipo, cada um indo mais para um lado, né, o Eric indo muito mais para um lado técnico, tático, eu indo muito para o lado de grupo de jogo, organização de campeonato, mas tudo isso é em prol do esporte. Só que quando a gente se junta como dupla, putz, é um bagulho que a gente literalmente fica horas e horas e horas conversando, né? Seja por WhatsApp, seja por ligação, né? A gente pega o celular e liga um outro, assim, né? Principalmente pré-campeonato. E aí, na hora, tipo, cara, é só inverter a bola. Pô, dá um passo para trás. Isso é o suficiente para a gente saber toda uma composição de estratégia, né? E aí a gente consegue ganhar. Pô, uma delícia ter jogado lá com o pessoal da Strike, né? Conhecemos o Luciano lá da Strike 360. E aí depois tem esse campeonato em Atibaia, né? Que é um evento ali que acaba virando um campeonato. E a gente decide separar a dupla para testar outras coisas, para, enfim, jogar com outras pessoas. Eu jogo com o Pedro, né? Pedro Zancan, aquele que eu brinquei lá atrás, que perdeu para a gente 2 campeonatos seguidos. E o Eric joga com o Senna, né? O Cena. Senna ele foi para Balneário, né? Com a gente também, Guilherme Senna. E aí ele joga com o Eric esse campeonato de Atibaia. E aí o Eric tem uma história bem bacana aí com o Senna para contar aí, né? Essa parte do Senna é bem legal, né? Porque sempre jogou muito, né? Acho que todo mundo que jogava com a gente sabia e falava, putz, o Senna joga bem, né? E conversando com ele pré-campeonato, a gente estava trocando uma ideia, falando, como que você treina, o que que você faz, né? E eu acabei descobrindo que ele não tinha um set, né? Depois de todo esse tempo da gente jogando, a gente treinando, ele começou já quase que no início, né? Lá dos nossos treinos. E ele não tinha um set, né? E aí foi mais um motivo na verdade, um ponto que eu consegui usar para motivar ele, né? Pra gente ser campeão, porque o Rafa antes já tinha falado, ó, o campeão, a dupla campeã vai ganhar 2 sets, né? Então foi um ponto aí muito legal. Na verdade, eu fiquei muito feliz, né, de poder acompanhar ele nessa vitória aí e ele ter ganhado esse primeiro set da vida dele, né? Porque o moleque tem talento, né? Não, o Senna ele joga demais. Cara, ele não treina no sentido de que, tipo assim, ele não consegue, não tem tempo, mas toda vez que ele joga com a gente, ele tá no mesmo nível. Tipo, É, sabe aquele garoto impressionante. prodígio, assim, que ele vai conseguindo, se adaptando. Ele começou a meter efeito sem ninguém saber, tipo, como fazer, só por ele, assim, né? Mas realmente é uma questão de tempo ali, ele tá com os compromissos pessoais, mas o Senna é um moleque que, se quiser investir bem no esporte, ele vai longe. Com certeza. E aí a gente chega. Falei. Não, 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 eu ia falar só que foi um jogo muito legal, né? Na verdade, jogar com o Senna foi um estilo de jogo que combinou muito, né? Nós dois, a gente gosta muito de se jogar, de buscar as bolas longas e
Infelizmente a gente não gravou, mas se ele estiver ouvindo aí esse podcast, ele sabe que a gente fez umas jogadas absurdas. Principalmente, Absurdo. principalmente semifinal e final, a gente fez umas jogadas assim que até então nunca tinha visto em solo brasileiro. Não, mentira, É. mas foi um jogo muito legal de ser jogado, assim. Não é mentira, não. É isso mesmo, velho. Ele fazia tudo que eu não sabia fazer, né? Então o Eric estava jogando de um jeito diferente. E aí ele não se machuca também, né? Porque tem alguém que corre além dele. Mas, mas é isso. A gente vai aprendendo também. E aí a gente vem para 2, cara. Que ano, hein? Que ano, que Que ano. Nossa, 8, 9, 10 campeonatos já? Sei lá, cara, nem sei mais. Por aí, acho que uns 9 campeonatos. Só que a gente jogou junto só 3, né? Três campeonatos. A gente, já falando aqui, a gente ficou em terceiro, segundo e segundo. E isso mexeu bastante com a gente. E não é por isso que a gente não jogou os outros, mas principalmente motivados por conta do Mundial, né? E aí, só fazendo um parêntese, voltando aqui, antes da pandemia, né? Que em janeiro de 2020, a gente começa, né, o burburinho do Mundial, porque o Mundial era para ter acontecido em 2020, né? A pandemia que não deixou isso acontecer. Aí, eis que um dia a gente se liga, e aí começa a conversa de: Eric, vamos se inscrever para o Mundial? Mesmo que ninguém vá, só a gente. É, mesmo se for só a gente, beleza? É isso, só vamos. Aí, beleza, cara. Passou o cartão de crédito ali, dinheiro que a gente não tinha direito, e vambora, mano. E aí, toda vez que algum país se inscrevia, o perfil da RoundNet Belgium atualizava um mapinha mundi deles lá, com os países inscritos, né? Isso foi legal demais, né? A gente fazia a nossa inscrição e ver o Brasil pintadinho lá. Dava até aquele friozinho na barriga, né? Não, foi muito louco. Só que aí, infelizmente, a pandemia veio, aí iludiram a gente, porque falaram 2021, e ainda bem que não foi em 2021, né? Zero condições sanitárias para acontecer em 2021. E aí o Mundial vem em 2022. Só que não vamos falar do Mundial. O Mundial ele vai ficar para o próximo episódio do Cast Ores. Só que a gente tem que falar um pouco do Mundial no sentido. Por que o Mundial afetou nosso planejamento para esse ano? Só que, vamos lá, a gente nos 2 primeiros campeonatos, a gente teve 2 encontros muito bacanas que a gente quer registrar aqui. O primeiro deles é com uma dupla de franceses que a gente joga contra eles na semifinal do primeiro campeonato desse ano, né, no Spike Val desse ano. E eles estavam no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Rio de intercâmbio, Janeiro. e aí eles descobrem o campeonato, vêm pra cá, jogam e basicamente. Só que depois a gente descobre muita coisa sobre eles, né, Eric? Sim, sim. Não, os dois jogavam muito, né? Acho que chegaram aí para elevar mais uma vez o nível do nosso jogo, né? Descobrimos aí que o Jean era o 15º do ranking francês, né? E para quem ouve assim parece que é pouca coisa, mas a França é uma das potências europeias, né? Então os Ficou caras em jogam. quarto no Mundial? Ficou em quarto ou quinto, se não me engano, mas É superpotência. superpotência europeia, jogam muito, e 15º da França é um cara que joga muito, né? Então foi excelente pra gente aprender, né? O cara tinha uns ataques que a gente nem conseguia encostar na bola, né? Uma defesa que a gente batia em todos os lugares, ele estava pegando todas as bolas, né? Então acho que foi um up aí que a gente teve nesse campeonato. Não, e só de conversar com eles, é óbvio, aquilo que eu falei do Chile continua, né? Só de jogar eleva, mas só de conversar com eles, quanto que é diferente a preparação, porque eles não jogavam juntos, eles eram amigos de outras coisas, e a única coisa que eles combinaram era a defesa.
Não, e foi porque legal porque. Foi legal, desculpa, mas foi legal que eles comentaram que vieram no ônibus, né? Passaram a noite conversando, bolando estratégia de não, se eu bater aqui você vai estar lá, e acho que ver uma dupla, né, que fazia isso também, além da gente, né? Porque, se não me engano, até então no Brasil só a gente combinava a jogada, só a gente combinava a defesa de verdade, né? Fora as conversas na hora do jogo, assim. Então foi bom, né? Ver uma galera que se engaja, que leva essa parte tática a sério e atropelando todo mundo, né? Eu lembro que nesse campeonato, antes dele, a gente conversou coisa de 1 hora e meia, 2 horas no telefone, bolando algumas estratégias e não sei o quê, e vendo quem que iam ser os nossos grandes adversários. Nem contava que esses franceses iam jogar bem. E a gente estava, cara, se tudo der certo, a gente pode ser campeão, a gente está vindo bem, a gente está jogando bem, né? Então vamos com tudo. Saque assim, você faz isso, saque assado, bem isso que o Eric falou. E aí perder para alguém que faz a mesma coisa foi do tipo, pô, então a gente está indo no caminho certo, né? Tipo, a gente perdeu para quem faz a mesma coisa que a gente, só que eles fazem melhor, né? né? A gente não Uhum. perdeu para um cara nada a ver e foda-se, né? Ia ser bem triste se fosse isso. Sim, sim. E aí aqui a gente tem o nosso segundo salto técnico, né? O primeiro foi no Chile e o segundo é aqui com os franceses, né? Todo mundo assim que viu ele jogando viu que a gente precisava ficar esperto, porque senão no mundial a gente ia tomar pau de todo mundo assim, de um jeito patético assim, né? Sim, com certeza. Aí a gente joga o segundo campeonato na Liga Solidária, né? A Solidária que caiu esse ano aí junto com a gente, puta parceira também. E a gente sabia que os nossos grandes adversários seriam Lucas e Pedro Zancan, né? E tudo correu como esperado, todo mundo jogando bem, a gente jogando bem. Chegamos na final, nós dois contra os dois, 2 sets a 1 e a gente perde, né? A gente Perde perde mais nos um jogo jogos, absurdo, né? assim, puta, cara, com cambalhota, com salvada de bola muito longe, com ataque muito louco, bloqueio, vibração. Foi o dia que a gente viu que o Lucas tem coração. Brincadeiras à parte, o Lucas é um cara concentrado, muito centrado, né? É, pouco emotivo no sentido de ele não sai gritando, ele não sai vibrando, ele é um cara mais contido mesmo. Só que o Pedro Zancan conseguiu fazer um negócio ali com ele que tirou e Acho que foi que a o primeira Lucas vez que a gente foi viu outro o aquele. Lucas comemorar, né? O Lucas bateu uma bola ali e soltou um bem que a gente, nossa. Então, Foi, assim, foi. Foi foi diferenciado. muito Lá a louco. gente viu que falou, putz, vai ser difícil. Foi muito louco. E foi 2-1 pegadíssimo, assim. 21-18, 21-19, tipo, 21-19, sei lá, cara, foi muito pegado mesmo. E aí os caras ganham, e aí aquilo começa a ficar um pouquinho, né? Tipo, pô, perdemos pros franceses, perdemos pro Lucas, que não joga com Zanca, né? Tipo, e a gente vai pro terceiro campeonato e último, né, desse ano juntos, lá em Campinas. E aí, adiantando já a final, a gente perde pro Lucas e pro Steven. E aqui a gente tem 2 pontos muito legais para pontuar. O primeiro, puta, a performance do Steven, né? Com certeza. Acho que lá em Campinas a gente viu um Steven que a gente nunca tinha visto, né? O Lucas jogando o jogo bom dele de sempre, né? Acho que não é novidade que o Lucas joga bem, sempre jogou. Mas o Steven estava impossível, né? Ele acertava umas bolas que mentirosas assim, estava sacando muito, muito mais que o normal, né? A gente obviamente jogou pior do que a gente estava acostumado a jogar, mas foi total mérito deles, né? Jogo muito bom, mas impossível. Foi um jogo assim, fora do normal do Steve. Não, o Steven recuperava a bola,
que ninguém achava que era possível e voltava para atacar, né? Foi assim, foi muito bom. Foi muito bom também ver que tinha mais alguém muito, muito bem, assim, que o nível de todo mundo estava crescendo, né? Então isso é muito empolgante também, né? E aí, esse é um ponto, né? 21-17, 21-17, se eu não me engano, tipo, pode parecer perto, assim, óbvio que é perto, mas pra gente a gente sabe que abrir 4 pontos ali é uma vantagem de um jogo desequilibrado, né? Com certeza. Pelo menos nesse nível, quando é 4 pontos é desequilibrado. Acho que 18, 19 é mais equilibrado mesmo. Pode parecer bem pouco que eu tô falando, mas até falando um pouquinho do Mundial, a gente viu, né? Jogos equilibrados são jogos equilibrados literalmente. É Sim. coisa de 2 pontos, 3 no máximo. A partir dali, você já sabe que o time vai, né? Muito difícil, assim, se ter uma virada muito épica. Acho que é muito raro a gente ver alguém buscar uma diferença de 4 pontos, né? Exato. São os É chamados algo... breaks aí para quem for aprofundar um pouquinho mais, mas você conseguir uns 3, 4 breaks é difícil você recuperar depois. Exato. E o outro ponto muito legal foi na semifinal, né? Que a gente joga com o Zach. Zach. Zach, um americano, amigo do Steven, que teve uma conversa muito legal com o Eric também, depois do nosso jogo. Conta um pouquinho aí como que foi, Não, o principalmente Zach, pela experiência dele, né? sim, acho que o Zach agregou muito, né? Porque, se não me engano, foi a primeira pessoa que a gente teve contato que chegou a jogar a categoria Premier, né, que é a categoria mais alta dos Estados Unidos, e é uma categoria que você não consegue simplesmente, vou para os Estados Unidos, quero jogar Premier, né? Você tem que jogar uma categoria anterior, que chama Contender, pegar top 4, top 8, dependendo do nível do campeonato, e aí você se classifica para esse Premier, né? Então o Zach foi basicamente um cara que jogava muito, né, taticamente, tecnicamente, e o que mais marcou, acho que para mim, talvez para você também, foi ele falar: não, vocês estão jogando muito bem, né? Vocês têm ataque bom, estão com uma defesa consistente, estão com um saque muito bom, né? Então, ouvir aquilo e jogar com uma pessoa desse nível, acho que foi motivador, né? Acho que foi Sim. mais um ponto aí que fez a gente se engajar ainda mais. Pensar que 2 campeonatos antes e aí 2 campeonatos depois, um cara que jogou com uns caras muito bons nos Estados Unidos falar que nossa defesa tá boa, então isso já mostra que a gente conseguiu absorver bem, né, a mensagem dos franceses, né? Com certeza. Cara, aí a gente tem mais algum... Começa a revezar, né, por mundial, e aí a gente tem o último salto técnico antes do mundial, que é quando um rapazinho vem pro Brasil, né, um amigo nosso que eu já falei dele aqui, que é o Max, que é aquele cara que organizou aquele campeonato. Pois é, ele foi para os Estados Unidos estudar, não largou o esporte, voltou e deu um pau em todo mundo. Resumindo a história, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele voltou e mostrou movimentos corporais assim de jogo que a gente não estava acostumado. E aí a gente falou, cara, que esporte é esse que ele tá jogando que não é o que... E aí só de ver eles, e aí ele volta para os Estados Unidos, que ele passa só umas semanas aqui, ele volta para os Estados Unidos e a gente fica, cara, a gente não... Como assim, né? E a gente, inclusive, até convida ele, vai com a gente pro Mundial, né? Ele faz parte da nossa seleção. E aí depois ele consegue voltar e jogar 3 campeonatos, né? E, assim, um nível técnico absurdo, né? Para os nossos parâmetros aqui. E aí, em coisa de um mês, o que a gente aprendeu com o Max, então fica aqui, mano, Max, muito obrigado, velho. Primeiro por não ter desistido do esporte, e segundo por voltar e trazer tudo isso pra gente, né? E aí, cara, nossa, Até absurdo, o né? Max, na verdade, acho que não cheguei a comentar com você, mas o Max foi responsável por eu começar a treinar minha batida de esquerda. Porque teve um Verdade. dia, acho que talvez você lembre, né, que você falou: acho que o Max é o único ambidestro que sabe atacar, né?
Aí aquilo mexeu comigo assim de um jeito que acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas só treinando ataque de esquerda. Minha esquerda continua ruim? Continua ruim, mas agora eu já bato de esquerda, né? Ele não é o único, né? Agora vamos ver, né? Não, mas isso é muito legal, cara, porque estar com caras melhores, que nem já falou várias vezes, faz seu nível subir muito. E o Max joga com caras muito bons lá nos Estados Unidos. E só trazer pra gente nomenclatura, sabe? Tipo, ó, ataque pull, push, flicker, drop, tipo, beleza, a gente pode traduzir isso pro português, mas aqui a gente fala assim, é ataque, né? Não, pô, tem aquele ataque que você vira a mão, que você vira o cotovelo, que você dá largadinha, mas tem formas de fazer tudo isso. Então, quando ele traz toda essa parte técnica também, e a gente começa a ter mais vídeos, e aí a gente comenta alguma coisa, ele saca o celular, consegue achar, a gente fala, porra, esse cara gosta pra caramba do esporte, assim como a gente, sabe? Então, acho que nosso terceiro salto técnico, e aí que bom que foi logo antes do Mundial, é quando o Max vem e ensina, mano, muita coisa pra gente, né? Além de ter dado uma baita dor de... O Max deu um problema muito bom pra gente, né? Não, foi muito bom. Eu ainda tive o privilégio de jogar um campeonato com ele, né? Que todo esse nível dele aí fez até bagunçar, né? Porque fez até bagunçar não, mas é porque tava claro, acho que para todo mundo que eu tinha que jogar com o Lucas, né? Depois de tudo, e chegou o Max, né? Pra uma bagunça boa, na verdade, né? Falei assim, peraí, Bagunça ó, boa. talvez não seja tão óbvio assim essa decisão. Sim, foi legal demais. O Max veio para agregar muito, muito. É. E aí, cara, depois desses campeonatos todos, vai pro Mundial, que a gente vai contar mais no próximo episódio. Mas, para encerrando aqui, acho que vale comentar rapidamente o porquê a gente não jogou junto o Mundial, né? E acho que foi um momento muito. Teve dois momentos, né? O primeiro deles foi quando, depois de realmente ter perdido para os franceses, ter sido vice 2 vezes, aí eu fui vice para o Eric, mas. E aí depois não estava encaixando as coisas, eu fui dando uma desanimada. E eu virei pro Eric e falei, Eric, ó, acho que é melhor você jogar com pessoa, não é? Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer você chegar tão longe no Mundial, né? E o Eric me deu uma bronca na hora e falou assim, não, mano, a gente vai junto, esse é o nosso sonho, né? E aí eu falei, pô, obrigado pelo voto de confiança, vou tentar fazer o máximo para fazer valer a pena. E aí chega o regulamento do Mundial, que a gente vai entrar bastante no detalhe no próximo episódio, mas aí a gente decide que, pensando como seleção, né, Eric, e aí acho que uma das decisões mais maduras que teve que a gente tomou, né, acho que a gente sentou muito, cara, vamos com o Brasil, né, e não como castores, né, Sim. como castores a gente pode ganhar muita coisa ainda, mas como o Brasil é a primeira vez, como será a melhor forma de... E aí que veio a ideia de o Eric Lucas para tentar chegar o mais longe possível. Veio o Max e deu uma bagunça nisso? Veio. Mas no final das contas foi o Eric e o Lucas. E, enfim, e aí no próximo episódio a gente conta todos os detalhes de como lá no Mundial. Mas acho que essa foi uma decisão bem importante, né, Eric? Bem difícil também, né, de certa forma. Bem difícil, acho que a palavra que você usou, madura, né? Acho que foi uma decisão madura, né? Porque a gente pensa muito mais no país, muito mais na nossa seleção do que no nosso sonho individual, né? Acho que foi esse o ponto. Exato. Mas é isso. Cara, pela segunda vez contamos nossa história aqui. Espero que não. Mas, cara, é um prazer sempre falar sobre esse esporte, principalmente com você, Eric. E estamos aqui nessa nova empreitada. E acho que é legal. Galera, não para de ouvir ainda, porque essa parte é bem legal. Que é o porquê que a gente está fazendo o podcast, né? Acho que o Mundial, ele reforçou algo que a gente já estava vendo. Mas ele acho que foi o gatilho para a gente, de fato, estar aqui. Que a gente viu pessoas que foram para lá
para comentar os jogos, pessoas que foram para lá para tirar fotos, pessoas que foram para lá para criar conteúdo na rede social, pessoas que foram para lá para arbitrar jogo, para ser observador, né? Então, assim, é um esporte como outro qualquer. É um esporte que precisa de atleta, é óbvio que precisa de atleta, mas precisa de divulgação, precisa de transmissão, precisa de comentarista, precisa de mesa redonda para falar sobre, precisa de bate-bola, precisa de tudo isso, né? E aí veio a ideia da gente começar a falar um pouquinho sobre, não só porque, cara, de verdade, a gente já conversou muito sobre esse esporte. E por que não compartilhar com os outros, né, Eric? Exatamente. Acho que é um passo, né? A gente, como você mencionou tudo, os gringos já estão um pouco mais na frente, né? E acho que é importante a gente começar a incentivar o esporte brasileiro e, quem sabe, podcast, vídeos, tutoriais e algumas novidades que estão por vir aí, né? Exato, exato. Isso daqui é só mais uma coisa que a gente vai fazer, né? Os castores aí, além de ser o nome da nossa dupla, é um gerador de ideias, né? Então a gente pretende continuar esse podcast, fazer outras coisas, e deixar tudo mais profissional, mas não no sentido chato, né? No sentido organizado, porque a gente sabe que quanto mais organizadas as coisas, mais gente gosta e mais gente se apaixona pelo esporte, mais gente pratica e mais do que isso, cara, mais lugares estão prontos para receber o esporte, mais profissionais estão adeptos, estão preparados para ensinar, para cuidar dos atletas, para tudo isso, né? E acho que esse é um dos nossos vários sonhos, esse também é um deles, né, de fazer tudo isso acontecer, né, Eric? E aí, estamos aí dando mais um passo, plantando mais uma sementinha nesse esporte aí. É isso. Agradecer todo mundo que ficou até aqui, finalzinho do nosso podcast, primeiro episódio. Vocês são fundamentais para o crescimento desse esporte. Exato. Se você acha que... você pode achar que não, mas cada pessoa que ouve esse podcast, cada pessoa que pergunta pra gente sobre esporte, cada pessoa que dá um like em alguma foto nossa no Instagram, que comenta, que pergunta, ajuda esse esporte a crescer, de verdade, né? Então, você que já fez qualquer coisa dessas, aliás, você que está ouvindo, você está ajudando esse esporte a crescer e você está fazendo com que esse esporte esteja um pouquinho mais perto de estar numa Olimpíada. De grão em grão, a gente vai conseguindo chegar lá. Beleza? Fechou, Eriquinho? É isso, valeu. Até a próxima. E é isso aí. Próximo episódio, falar sobre o Mundial. E aqui, ó, vai ter conteúdo legal, viu? Falando sobre nossa história, não. A gente já tem várias pautas aí para os próximos episódios. Valeu, Fechou? pessoal. Abraço, valeu, tá. Valeu. Até mais.